Olá, eu sou Antônio Camilo. Eu vou falar aqui de três palavras que são irregulares, mas ninguém nunca despertou para isso. São elas: vestibulando, mestrando e doutorando. São irregulares essas palavras. Talvez isso tenha um fator histórico. No tempo em que se vivia a Belle Époque, e talvez por imitação do francês, os gramáticos confundiam o gerúndio com o particípio presente. Mas antes, vamos falar aqui um pouco da língua. O que é uma língua? Língua ou idioma é um conjunto de símbolos, vocais, arbitrários, com que um grupo social se entende dentro de um padrão consensual de referência. A língua não existe por si só. Fora de nós, é uma abstração. E em nós, um patrimônio cultural. A língua se divide em palavra, vocábulo e termo. Bom, a olho nu, né? Palavra, vocábulo e termo são a mesma coisa. Mas não é bem assim. Existe diferença. Palavra é tudo aquilo que contém a ideia. A palavra encerrando a ideia ou representando um objeto tem para nós a mesma peculiaridade de sinalizar uma realidade concreta. Vocábulo é qualquer elemento sonoro, oral, significativo que entra na constituição do léxico de uma língua. Quando dizemos vocábulo, não nos referimos à sua significação. Por exemplo, manga. Manga de candeeiro, manga fruto da anacardiáceas, manga de camisa, manga do verbo mangar, isto é, fazer gozação com os outros. Todos são o mesmo vocábulo, manga, mas não a mesma palavra. Outro exemplo, saruê, quer dizer dança, gambá, espiga de milho com poucos grãos. Todos são o mesmo vocábulo, saruê, mas não a mesma palavra. Outro exemplo, concerto. Concerto reparo, concerto musical. São o mesmo vocábulo, concerto, mas não a mesma palavra. Termo é tudo aquilo que entra na composição de ofício, arte e ciência. Termos médicos, termos jurídicos, filosóficos, são termos filológicos que empregamos ordinariamente quando pensamos na palavra como um elemento estrutural da oração, isto é, da frase, e por aí vai. As palavras
vestibulando, mestrando, doutorando, elas possuem verbo correspondente. O que é a forma nominal do verbo? A forma nominal do verbo é infinitivo, gerúndio e particípio. E aqui as palavras a que eu acabo de citar, elas são derivadas da troca do R do infinitivo pelas terminações ado e ido do particípio, pela terminação NDO do gerúndio e pela terminação NTE do particípio presente. E assim, essas palavras, elas têm que ser definidas. Como assim? A palavra ado e ido do particípio indica uma coisa já pronta, feita, acabada, como cansado, falado, perdido, sofrido, etc. A terminação NDO do gerúndio, ela é modelada pelo seu processo em desempenho. Cantando, falando, comendo, andando e por aí vai. A terminação NTE do particípio presente se caracteriza pelo agente da ação. Pagante, falante, amante, etc. A nossa língua é derivada do latim. O latim classificou essas formas como particípio passado, particípio futuro e particípio presente. O particípio passado, que indica uma forma já pronta acabada, terminada em alido, cansado, falado, sofrido, perdido. O particípio futuro, que é o gerúndio, ele se modela pelo seu processo em desempenho. Falando, comendo, bebendo e por aí vai. O particípio presente, ele se caracteriza pelo agente da ação. Falante, amante, pagante, etc. E então, se eu estou vestibulando, eu estou modelando pelo particípio futuro o gerúndio, que é o processo em desempenho, vestibulando. Mas eu sou o processo em desempenho? Claro que não. Eu tenho que me caracterizar pelo particípio presente, que é o agente da ação. Eu sou o vestibulante. Se eu estou mestrando, também estou modelando pelo particípio futuro gerúndio, que é o processo em desempenho. Eu não sou o processo em desempenho mestrando. Eu sou o agente da ação, o particípio presente, o mestrante. Se eu estou doutorando, a mesma coisa, eu estou modelando pelo particípio futuro gerúndio, que é o processo em desempenho, e eu não sou o processo em desempenho, o doutorando, eu sou o doutorante. Veja que aqui essas palavras, de acordo com as proposições que foram todas
demonstradas, a palavra correta é vestibulante, mestrante e doutorante. Ninguém pode negar isso, porque veja que as premissas todas estão de acordo com todo esse processo. Mas agora vem outra coisa. O que é a palavra doutor? Se você perguntar a uma pessoa que tem uma certa instrução, e às vezes a pessoa tem instrução, mas nunca despertou para isso e tal, mas se tiver, ela vai dizer, a palavra doutor vem do latim doctor. Perfeito, isso mesmo. Mas ainda não fica bem explicado. Por quê? Porque o verbo docere, ensinar, do latim, tem dois radicais. O radical verbal e o radical supino. O radical supino termina em docte. O radical verbal termina em doc. Então, se você pega docte e aglutina a terminação or, que indica o agente e o fator, como é que fica? Doutor. E se você pega o radical verbal, doc, vai ter que colocar uma vogal de ligação, o E. Doc com E fica doce. A terminação ativa do particípio presente ente fica docente. Então, doutor e docente quer dizer professor. Agora, com uma distinção aqui. O doutor tem um grau mais elevado, porque o supino é mais elevado do que o verbal. E estão aqui todas as explicações. Muito obrigado.